Fala galera, vamos com mais 4 análises para amanhã, dia 4 de janeiro, quinta-feira. A gente fez 4 análises, lembrando, claro, que você não precisa jogar os 4 jogos analisados. Vai de acordo com o seu perfil. Se você prefere, eu gosto de jogar um jogo só, um valor alto, escolha um jogo, sei lá. Eu gosto de jogar duplas, pode ser, Thiago, eu tenho 2 jogos aqui, queria agregar mais um, porque os que eu tenho certeza aqui que eu fiz, tá pagando pouco. Agrega um, vai de acordo com o seu perfil, não precisa necessariamente jogar todos os jogos das análises, mas quiser também fazer, tem uma múltipla com 5 jogos e quer incluir mais os seus 4, vai de acordo com o seu perfil, cara. Vamos lá, são 4 análises. O primeiro é pela Premier League, a primeira divisão da Inglaterra. O Tottenham está jogando muito bem dentro de casa, o Tottenham no White Hart Lane, contra o West Ham. O Tottenham é o quinto colocado, a sexta melhor campanha como mandante na competição. São 6 vitórias, 3 empates, perdeu uma vez só. Nos últimos 5 jogos, o Tottenham tem 4 vitórias, empatou uma vez só, está invicto nos últimos 5 jogos. Aproveitou 70% dos pontos que disputou. Tem um baita ataque, né? O Harry Kane está fazendo mais gol do que... são mais de 2 gols de média por jogo. Sofreu só 8 gols, menos de 1 gol de média sofrido jogando em casa o Tottenham. Contra o West Ham, que tem uma péssima campanha, está em 16º, é o 18º, a 18ª campanha como visitante, jogando fora de casa. Tem só uma vitória jogando fora de casa, são 4 empates e 6 derrotas. Nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Aproveitou só 20% dos pontos que disputou jogando fora de casa. Marcou 12 gols, um pouquinho mais de 1 gol de média marcado fora de casa. O West Ham sofreu 24 gols em 11 jogos, é mais de 2 gols de média sofrido por jogo. É uma combinação perfeita, né? O ataque do Tottenham numa baita fase contra o West Ham, que tem uma defesa horrível. Tanto que nos últimos 5 jogos entre eles, em 4 aconteceram mais de 2 gols e meio. E em 4 também desses 5, ambas as equipes marcaram. Tá pagando 1,33, se eu não me engano, a cotação do Tottenham para esse jogo jogando em casa. É o favoritaço. Mas também vale a pena apostar no mais 2,5 pela campanha que ambos demonstram aí, as estatísticas recentes. Eu vou cravar um 2-1 moderado, viu? Cabia mais nesse jogo aí. Acho que 3-1 pro Tottenham. Pela primeira divisão da Inglaterra. O segundo jogo das análises é pela Copa da Arábia Saudita. O Al Hilal, a gente já sabe, o Al Hilal está voando na primeira divisão, é o líder da primeira divisão da Arábia Saudita, contra um Ahher, que é o 7º colocado da Série B. Se o Al Hilal tá passando por cima na Série A, imagina com o 7º, cara da meio da tabela da Série B. O retrospecto entre eles é sensacional, né? São 4 jogos, um 4-1, um 5-1, outro 5-1 e um 6-1. É muito superior ao time do Al Hilal. Em casa tá pagando 1,10 só. É isso que eu digo. Se você fizer uma múltipla com 8 jogos, vale a pena arriscar muito, né? Não, você joga na segurança aí um placarzinho mais moderno, um palpite, uma sugestão mais moderada. Ou então, eu vou de acima de 3,5 nesse jogo, pela campanha que esses dois times apresentam aí frente a frente. Esse também tá baixinho, né? Tá 3-1 só, eu vou mudar. Eu vou botar 4-1 esse jogo pro Al Hilal. Pela Copa da Arábia Saudita. O terceiro e o quarto jogos são mais para gols do que propriamente para vencedores do confronto. Pela primeira divisão do Egito, o Al-Raja contra o Al-Ittihad. O Al-Raja é o último e a penúltima campanha como mandante. Ele, se fosse só jogando em casa, ele ainda assim seria o penúltimo colocado da competição, porque não ganhou nenhuma vez em casa, empatou 5 vezes, perdeu 3. Nos últimos 5 jogos também não ganhou, são 4 empates, 1 derrota. Ele não ganhou o campeonato inteiro, né? Não teria como ganhar nos últimos 5. Marcou 1 gol nos últimos 5 jogos o time do Al-Raja, jogando em casa. 1 gol ele fez. Aproveitou 20% dos pontos que disputou, marcou 5 gols na competição, jogando em casa, é quase meio gol por jogo. Sofreu 10, é mais de 1 gol sofrido em casa por jogo, quase 1 gol e meio sofrido em casa. Contra o Al-Ittihad, que também não é nenhum espetáculo, é o 14º na competição, são 18 é o 18º Al-Ahly, são 18 na primeira divisão do Egito. Jogando fora de casa tem 1 vitória, empatou 3 vezes e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, olha que campanhas sensacionais dos dois. São 3 empates, 2 derrotas. Não ganhou também jogando fora de casa nos últimos 5 jogos o Al-Ittihad. Tá melhor que o Al-Raja em casa. O Al-Raja nos últimos 5 jogos fez 1 gol. O Al-Ittihad nos últimos 5 jogos fez 2 gols. São muito ruins esses times. Aproveitou 20% dos pontos que disputou.
Fora de casa, o Al Ittihad, é parecido também com o Al Raja. Marcou 8 gols, é um gol de média marcado fora de casa, mas com quase 2 gols sofridos de média. Para esse jogo, eu acho que vai ser um jogo horroroso, com pouquíssimos gols. Eu acho que o empate é um 0-0, 1-1. Eu vou de abaixo de 2,5 para esse jogo da primeira divisão do Egito. E o nosso último jogo analisado é pela primeira divisão de Portugal. O Vitória de Setúbal contra o Estoril, também tem tudo para ser aquele jogo horroroso. É o Lanterna, o Vitória de Setúbal, jogando em casa, contra um penúltimo colocado, o 17º e o 18º do Campeonato Português. Jogando em casa, o Vitória de Setúbal tem 2 vitórias, empatou 3 vezes, perdeu 3 vezes. Nos últimos 5 jogos, são 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. É a 14ª campanha como mandante. Aproveitou só menos de 40% dos pontos que disputou. Marcou 9 gols em 8 jogos, é um pouquinho mais de um gol de média. Sofreu 12 e um gol e meio de média sofrido por jogo, jogando em casa o Vitória de Setúbal, um time horroroso. Contra o Estoril, que é o penúltimo, jogando fora de casa, tem 1 vitória, 1 empate, 6 derrotas. Nos últimos 5 jogos não ganhou para ninguém, são 4 derrotas e 1 empate. É curioso que o Vitória de Setúbal é a 14ª campanha como mandante. E o Estoril é o 14º como visitante. Isso rendeu 16% dos pontos que disputou fora de casa o Estoril, ridículo. Fez 6 gols, menos de 1 gol de média feito fora de casa o Estoril. Com 20 gols sofridos em 8 jogos, são 2 gols e meio de média a defesa do Estoril sofre por jogo. Os 2 últimos confrontos entre eles foi um 2-0 para o Vitória de Setúbal jogando em casa e um 3-0 para o Vitória de Setúbal jogando fora, o Estoril jogando em casa. Como o momento dos dois é muito ruim, apesar do Vitória de Setúbal ter um retrospecto melhor frente a frente, ele está pior no campeonato, mas os dois têm campanhas parecidas, jogando em casa e fora. O Vitória de Setúbal marca um pouquinho mais de gols, mas toma muitos gols do Estoril. Eu não vou cravar a vitória do Vitória de Setúbal, eu vou na segurança um caso empate, mas eu também acho que esse jogo é mais para menos 2,5. Eu vou de 1-0 pro Vitória de Setúbal. Beleza, galera? Vocês curtiram? Deixa os comentários aí. Tem vídeo todo dia. Se inscreve no canal. Curte, comenta. Um abraço. Boa sorte para nós.